gente vai começar a fazer os bracinhos. Então, a gente vai começar aqui com fio bege, com 6 pontos no anel mágico. Então, aqui, nosso primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Agora a gente puxa um pouquinho. Vamos marcar com o nosso marcador a nossa última carreira, o nosso último ponto dessa primeira carreira. E agora a gente vai começar a segunda carreira. A segunda carreira é um aumento em cada ponto. Então, fizemos 6 pontos, então no final dessa segunda carreira nós teremos um total de 12 pontos, porque é um aumento em cada ponto. Então, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, 5, e aqui por último, sexto aumento. Ok, agora a gente vai começar o padrão aqui um pouco diferente. Vou puxar aqui para ficar bem fechadinho aqui no centro. Agora, na terceira volta, são 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Então, aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento por toda a volta. Então, no final, nós teremos 15 pontos baixos. 2, 3, um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Ok, finalizamos a nossa terceira carreira. Agora, da quarta à oitava carreira, nós vamos fazer 15 pontos, sem aumento e sem diminuições. Então, da quarta, que é a próxima, até a oitava carreira, serão 15 pontos em cada carreira. Então, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer da quarta à oitava, ponto sobre ponto, e eu volto aqui com vocês. Aqui terminamos a nossa oitava volta. Então, era da quarta até a oitava. Ó, então, vamos contar aqui, ó. 1 não, a gente começa do 4, né? Que é a quarta volta. 4, que é onde está o meu marcador. 5, 6, 7, 8. Então, da quarta à oitava, 15 pontos baixos. Então, tá aqui, já tá o formatinho da mão. Na nona carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E no final, nós teremos 10 pontos. Então, um ponto baixo aqui e uma, ó, diminuição. Durante toda a volta. Um ponto baixo e as diminuições. Lembrando que as diminuições a gente pega só na alcinha da frente. Opa, é um ponto baixo e diminuição. Um ponto baixo e aqui por último uma diminuição. Ok. A gente já pode retirar esse marcador daqui. Eu vou tirar esse bichinho daqui também. Choveu aqui, então tá cheio de bichinho e eu estou gravando à noite. Então, aqui é o final da nona carreira. Agora, da 10ª carreira até a 24ª, então, portanto, da carreira 10 até a carreira 24, nós vamos subir 10 pontos. Então, é ponto sobre ponto. Então, da 10ª carreira até a 24ª é ponto sobre ponto, com um total de 10 pontos em cada carreira.
Então, eu vou subir essas 15 carreiras aqui e quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu fiz a primeira carreira das sem aumento e sem diminuição, então das 15 que nós vamos fazer aqui, então essa é a 10ª carreira, e eu lembrei que a gente precisa colocar o nosso enchimento. Então, à medida que a gente for fazendo o braço, já coloca o enchimento. Não precisa ser muito, porque o bracinho ele é bem delicadinho, então não precisa ser muito estufado não. Pode ser só um pouquinho na mãozinha, mas à medida que a gente for crescendo o bracinho aqui, vai fazendo o enchimento, porque senão depois na hora que chegar no final, o bracinho fica longo e aí fica difícil pra gente conseguir colocar a manta siliconada aqui. Então, aquela mesma coisa, né? Não precisa ser nem muito nem pouco, né? Uma quantidade que os pontos ainda fiquem bonitinhos, ó. Vamos chegar aqui bem pertinho pra vocês verem, ó. Não tá esticando os pontos, ó. E tá fofinho, então não tá murcho, tá bem fofinho. Então é isso. Quando eu terminar de fazer chegar na 24ª carreira, eu volto aqui com vocês. E à medida que a gente vai fazendo, né, vai tecendo, vai crescendo o bracinho aqui, a gente coloca o enchimento. E aqui nós terminamos a nossa 24ª carreira com 10 pontos cada. Agora a gente vai fazer a última carreira do bracinho. Lembrando que o enchimento já foi sendo colocado até mais ou menos aqui. Então, essas 3 últimas carreiras deixa sem enchimento para dar aquele aspecto legal no bracinho quando a gente for colocar no corpo, né? Para ele ficar sem enchimento aqui, senão ele fica armado, né? Então, para dar aquela quedinha, a gente deixa essa parte aqui sem enchimento. Nessa 25ª volta, são só de diminuições. Então, são diminuições em toda a volta. Então, primeira diminuição, segunda, terceira, quarta, e a quinta diminuição. A quinta diminuição. Então tá pronto. Esse é o nosso primeiro bracinho. E aí, para fazer o segundo bracinho, é a mesma coisa. É só repetir desde a primeira até a última, fazendo os 2 bracinhos iguais. Então, aqui nós terminamos os 2 bracinhos e deixamos um fio longo para poder costurar esses bracinhos no corpo. Aqui a gente vai começar a fazer o nosso coque, é o cabelinho da nossa vovó costureira. Eu vou usar o fio cinza e a gente vai começar aqui com o nosso anel mágico, 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, primeira carreira com 6 pontos no anel mágico. Então, contando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Vamos colocar o nosso marcador de ponto. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, teremos um total de 12 pontos baixos. Então, segunda carreira, 6 aumentos. Então, primeiro aumento, segundo aumento,
E aqui o nosso último aumento. Então, aqui nós vamos fazer o nosso último aumento. Ok, temos a nossa pecinha assim. Então, nessa terceira volta que nós vamos começar agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento e seguir até o final da carreira, somando um total de 18 pontos. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e segue até o final da carreira. Vamos colocar o nosso marcador no nosso último ponto. Coloquei o nosso marcador no nosso último ponto. Agora, da quarta carreira até a sexta carreira, a gente vai seguir com esses padrões de aumento. Então, na quarta carreira, são 2 pontos baixos e um aumento. Depois, na quinta, 3 pontos baixos e um aumento. E na sexta, 4 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer da quarta à sexta carreira, seguindo esses aumentos, até que na sexta carreira tenha 4 pontos baixos entre os dois aumentos. Então, na sexta carreira tem que ter 36 pontos. Vou fazer aqui e volto com vocês. Estamos na sexta carreira, vou fazer aqui o último ponto. Então, o último aumento foi aqui. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. E aqui, por último, o último aumento. No último aumento, vamos colocar o marcador de pontos. E na próxima carreira, nós vamos fazer 36 pontos baixos. Então, é ponto sobre ponto. Então, da sétima até a carreira 11ª, nós vamos ter 36 pontos, ponto sobre ponto. Então, as próximas 5 carreiras, da carreira 7 até a carreira 11, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, 36 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer aqui, quando eu terminar eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira número 11, então foram 5 carreiras, né, contando a partir da sétima carreira. Então, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 36 pontos baixos em toda a volta. Então, já tá aparecendo o formatinho do coque, né, da nossa vovó costureira. Agora, a gente vai começar com as diminuições. Nessa 12ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4 e aqui uma diminuição. E repetir isso por toda a volta. Então, 4 pontos baixos, 3, 4 e uma diminuição. E repetir isso por toda a volta. E chegamos ao final da nossa 12ª carreira. Vou fazer a última diminuição da carreira. E aqui nós temos um total de 30 pontos baixos. Agora, a 13ª é ponto sobre ponto. Então, são 30 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, nós vamos fazer aqui 30 pontos baixos. Então, aqui, chegamos ao final da nossa 13ª carreira. Então, o coque já está pronto. Agora, a gente vai começar a fazer a parte da cabeça, porque aqui o coque, aqui vai subir a parte da cabeça, tudo uma peça só. Então, menos costura. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai começar a sequência de aumentos. Nessa 14ª carreira, são 4 pontos baixos e um aumento. Então, opa,
2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai seguir esse mesmo padrão de 4 pontos baixos e um aumento durante toda a carreira, e aí no final nós teremos 36 pontos. Nas próximas carreiras, na 15, 16 e 17, também a gente vai seguir esse mesmo padrão de aumento. Então, na carreira 17, nós vamos fazer 7 pontos baixos entre os aumentos. Então, a gente vai aumentando até chegar na 17ª carreira, com 7 pontos baixos e um aumento, somando um total de 54 pontos. Então, essa aqui é a 14ª carreira, até a 17ª a gente vai aumentar. Então, eu vou fazer até a 17ª e eu volto aqui com vocês. Aqui, chegamos ao final da 17ª volta. Então, aqui, ó, esse aqui foi o último aumento. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora aqui eu vou fazer o último aumento dessa carreira. Então, terminei. Então, foram ao todos 4 carreiras com aumentos. E agora, da 18ª ao todo, aqui eu esqueci de falar, nós temos 54 pontos. Então, em toda essa volta, nós temos 54 pontos. Agora, da 18ª até a 26ª, ou seja, da carreira 18, que é a nossa próxima, até a carreira 26, nós vamos fazer pontos sobre pontos, 54 pontos em cada volta. Então, pronto, aqui nós chegamos na 26ª carreira. Então, nós começamos a marcar e contar aqui da 18, então 18, não, bem pertinho, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, finalizamos aqui, né? Já deu todo o aspecto do coque aqui, depois a gente vai fazer um enfeitinho para colocar aqui, e do cabelo, né? Da nossa Odete. Agora, a gente vai fazer o acabamento. O acabamento aqui, eu vou dar um ponto baixíssimo, para ele ficar igual, mas às vezes a gente joga isso aqui pra baixo depois. E eu vou fazer ponto caranguejo. Então, eu vou dar um ponto baixo aqui. Você pode fazer aqui o acabamento que você quiser. Então, você pode colocar aquele pontinho, um ponto baixo, Nesse acabamento aqui, você pode fazer o acabamento da sua preferência. Você pode fazer aquele pontinho vai e vem, né, que é um ponto baixo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo e repetir por toda a volta. Mas eu vou fazer o ponto caranguejo. O ponto caranguejo, né, ele ganha esse nome justamente porque ele vai caminhando para trás, né? Então, eu vou pegar, ó, nessa alcinha de trás, vou começar de novo aqui, ó. Então, eu finalizei a minha carreira, eu fiz aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora, ao invés de eu crochetar nesse sentido, eu vou crochetar pro lado de trás. Então, o primeiro ponto eu vou fazer o quê? Já fiz a correntinha aqui, eu vou inserir a minha agulha no ponto de trás, ó. Vou pegar o meu fio e volto aqui e faço o ponto baixo. Faço o ponto baixo. O próximo ponto, eu não preciso fazer correntinha, já faço direto. Já vou inserir, ó, no próximo ponto de trás, ó, vou inserir a agulha aqui, vou puxar e fazer o ponto baixo. E eu vou fazendo assim. Aí, o próximo é a mesma coisa. Não dou correntinha, nada. Vou inserir a agulha no próximo ponto. Puxo a linha e faço o ponto baixo. Opa, escapou. Volta, volta. Ó, faço o ponto baixo. E aí, eu vou seguir assim até fazer o contorno inteiro da nossa cabeça.
E aí dá pra gente observar, ó, que ele já fica esse acabamento bem torcidinho, ó. Então ele fica um aspecto legal aqui pra finalizar o cabelo. Então eu vou terminar a minha carreira, ó, quando a gente der a volta e chegar desse lado de cá, a gente dá um ponto baixíssimo e arremata o fio. E aí você pode esconder a ponta, porque se você quiser costurar, no meu caso eu vou colar. Então eu já vou cortar e já vou arrematar o fio aqui pra dentro, já vou esconder. Completei a volta do acabamento, cheguei aqui, vamos fazer então o nosso último ponto. Então, o último ponto é esse aqui, e eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Então, fiz o ponto baixíssimo, vou cortar o fio. E agora eu vou pegar uma agulha de bordado, de tapeceiro, e vou esconder esse fio. E agora é só a gente esconder esse nosso fiozinho. Vamos dar um nozinho aqui, só pra reforçar. Empurra ele aqui. E tá pronto, nosso remate. Então, a gente corta a linha aqui. E pronto, esse fio a gente descarta. E tá pronto. Aí essa parte da emenda aqui, né, ficou bem sutil, mas ela vai pra baixo da cabeça. Essa parte do coque aqui a gente coloca enchimento. E agora a gente vai fazer uma trancinha pra colocar aqui de enfeite no nosso coque. Aqui a gente coloca enchimento aqui no coque. E é aquela coisa, né? Então, coloca aí uma quantidade que o coque fica bem preenchido, né? Bem cheinho, mas que não fique os pontos esticados. Eu coloquei essa quantidade aqui. Acho que quando a gente prender na cabeça ele vai ficar bom, ó. Tá vendo? Não tá abrindo os pontos, ó. Não tá abrindo. E tá fofinho. Então, tá pronto aí o nosso coque e o nosso cabelo da vovó costureira. Agora a gente vai fazer a fita para colocar aqui no cabelo da nossa vovó. Agora a gente vai fazer a trancinha para colocar aqui no enfeite do cabelo, para segurar o coque da nossa vovó costureira. Aqui você pode usar o enfeite que você quiser. Se você quiser colocar uma fita de cetim, fazer o acabamento com lacinho, tá tudo bem também. Se você quiser fazer uma correntinha, 2 carreiras de ponto baixo, tá ótimo também. Então, você enfeita aqui do jeito que você preferir. A sugestão que eu dou, e é o jeito que eu vou fazer aqui, é uma trancinha um pouco diferente. É um crochê um pouco não convencional, que está na receita original dessa vovó costureira. E nós vamos fazer juntos aqui. A gente vai começar com correntinhas. Então, é um crochê bem simples, ele fica bem diferentão. E é algo que eu gosto muito. Então, a gente começa com correntinha. O início do crochê, você começa do jeito que você achar melhor também, né? Tem gente que... eu costumo começar da mesma forma que eu começo o anel mágico aqui, tá? Então, eu faço esse nó corrediço, mas você pode começar também, né, dando a voltinha aqui e fazendo o primeiro ponto e puxando. Então, esse início aqui, cada pessoa começa, né, do jeito que aprendeu e do jeito que acha mais fácil. Então, né, longe de mim ditar regras aqui. Então, vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, perdão. Vamos fazer outra correntinha. Então, a gente vai começar aqui, ó, com 2 correntinhas. Nessa primeira correntinha, a gente vai fazer
um ponto baixo. E o legal é que a gente vai pegar agora de lado, ó. Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Nós vamos pegar o nosso ponto nessa alcinha aqui, ó. Então, o que a gente vai usar de ponto de base, deixa eu chegar bem pertinho aqui. Cadê o foco? Nós vamos pegar nessa alcinha aqui. Não tá focando. Aí. Nós vamos pegar nessa alcinha aqui. Então, nós vamos pegar aqui a nossa linha e nós vamos enfiar a nossa agulha nessa alcinha única aqui. Às vezes dá um trabalhinho, porque ela é torcidinha, né? Então, colocar com paciência. Pronto, foi. E aí, a gente puxa aqui e faz o nosso ponto baixo aqui, ó. Então, ficamos assim. Aí, a gente vai virar de lado de novo e vai sobrar, ó, duas alcinhas aqui. Ó, duas alcinhas. Deixa eu voltar aqui, ó, essas duas alcinhas. Então, é essas duas alcinhas que vai sobrar, nós vamos usar como base pra subir o nosso ponto. Então, nós vamos pegar aqui, vamos subir essas duas alcinhas e fazer o nosso ponto baixo aqui. Ok, aí a gente vai virar de novo, vai sobrar aqui mais duas alcinhas e a gente vai fazer o nosso ponto baixo aqui. Aí, novamente, a gente vai virar, vai sobrar as duas alcinhas, a gente vai usar essas duas alcinhas como ponto de base para fazer o nosso ponto baixo. E assim a gente vai seguindo até o final. Ah, mas Elia, eu não entendi nada. Então, vamos desmanchar e vamos começar de novo, ó. Então, a gente faz agora duas correntinhas, ó. Uma, duas. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Então, faz duas correntinhas e um ponto baixo. Como esse é o primeiro ponto baixo, eu vou usar essa alcinha aqui para usar como ponto de base. Então, eu vou colocar a minha agulha nessa primeira alcinha, ó. Coloquei a minha agulha nessa primeira alcinha e vou fazer dela o meu ponto de base, ó. Subi, fiz o meu ponto baixo. Agora, ó, visivelmente, eu já tenho aqui do lado, deixa eu segurar a agulha aqui, ó. Eu já tenho aqui do lado as duas alcinhas, ó, essas duas alcinhas aqui. Essas duas alcinhas que eu vou utilizar para fazer como base do próximo ponto. Então, nessas duas alcinhas aqui, ó, eu vou virar o meu trabalho, ó, meu trabalho tá assim, eu vou dar uma viradinha nele e vou pegar essas duas alcinhas aqui do lado. Vou pegar essas duas alcinhas. Quanto mais apertado você fizer, mais difícil é de pegar essas alcinhas, ó. Ficou soltando ponto ali, vou ter que fazer de novo. Então, quanto mais levinho você deixar a mão, mais folgadinho você fizer, mais fácil. Então, usei as duas alcinhas como ponto de base, eu vou fazer o ponto baixo. Aí, aqui de novo, ó, sobrou essas duas alcinhas do lado de cá. Então, vou dar uma leve viradinha no meu trabalho e vou pegar essas duas alcinhas como ponto de base. Ó, então, essas duas alcinhas, vou usar como ponto de base e vou fazer o meu ponto baixo aqui. Se a gente observar, ó, já tá ficando uma trancinha diferente. Ó, aí, eu vou virar de novo, ó, já sobrou as nossas duas alcinhas aqui, ó. Ó, essas duas alcinhas aqui, deixa eu ver se foca. Aqui, essas duas alcinhas aqui. Então, vou usá-las como ponto de base, passando pelas duas alcinhas, sempre frouxinho, pra ficar mais fácil da gente fazer isso. E assim você segue. Então, sempre faz o ponto baixo, vira, pega as duas alcinhas laterais, usa como base, faz o ponto baixo, vira de novo, até conseguir dar a volta, né? Você vai fazendo e vai medindo até conseguir dar a volta por todo o nosso coque, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, acabamos aqui, vou desmanchar aqui alguns dois pra gente finalizar.
aqui. Pegamos de ladinho aqui. Fazemos o nosso ponto baixo. E aqui nós finalizaremos aqui. Ó, então tá pronto aqui. Olha, então que fica diferente, fica um crochê super diferente, super legal. Então dá um ótimo acabamento. Então aqui a gente já consegue dar a volta aqui. Observe que ele faltou aqui um pouquinho, mas a gente precisa dar uma apertadinha, porque a gente vai amarrar aqui para poder esconder a ponta. E pra gente dar uma apertada também nesse coque, para ele dar esse aspecto de que está amarradinho. Então, vai ficar dessa forma. Então, agora aqui nessa fitinha é só a gente cortar o fio, né? Vamos cortar um pouquinho mais longo pra gente poder ter espaço para poder arrematar. Então, cortamos aqui. Vamos dar um nozinho. E está pronto o nosso enfeite de cabelo. Agora a gente vai para a montagem, né? Vamos colocar esse cabelo, vamos colocar também os bracinhos para nossa bonequinha já ficando pronta. Então, nós já estamos aqui com a nossa vovó costureira. E que eu já coloquei o cabelo, né? Lembrando que tem que ficar o espaço aqui na testa pra gente colocar, fazer a expressão facial dela depois, colocar os cílios, colocar a sobrancelha, né? Aqui depois a gente vai fazer o nariz, a boquinha, e aqui também a gente vai fazer as orelhas, né? Então, o próximo passo aqui é a gente colar esse cabelo. Você pode costurar também, né? Então, aquilo que eu falei na parte que a gente fez o cabelo, se você tiver feito o cabelo pra costurar, provavelmente tem um fio longo aqui que você vai costurar em volta de toda a cabeça, né? No meu caso aqui, eu vou fazer a colagem. Uma coisa importante sobre a colagem. A gente vai colar só nessa parte da frente aqui, é onde tá grudado de fato o cabelo. Porque se a gente passar em toda a cabeça, ela vai servir para espetar, né, os alfinetes. Então, se a gente colocar aqui, isso vai ficar duro, né, depois que a cola secar, e o alfinete não vai entrar com facilidade. Então, a tática é a gente colocar a cola, né, só nessa parte da frente do cabelo, tá? Então, eu vou colar. A cola que eu vou utilizar é essa cola aqui, que eu já mostrei no início pra vocês, que é essa cola Tech Bond, é uma cola de silicone, mas eu super recomendo essa marca aqui, que é uma marca muito boa, ela tem uma ótima aderência, seca muito rápido. Então, né, eu vou colando, a minha tá acabando, mas a gente vai colando aqui, né, só nessa região aqui da frente. Pode colocar cola, sem dó nem piedade. Aqui. Ele vai colando. E aí, você faz isso em volta da cabeça inteira. Pressiona para poder aderir a cola. E é isso, nosso cabelinho tá bem preso. Antes da gente colocar o enfeitezinho, eu separei um pedaço de fio cinza pra gente poder amarrar nesse coque, pra ele ficar bem preso e dar aquele real aspecto de coque. Então, a gente vai dar uma apertadinha, ó, pra ele fazer esse vincozinho aqui. A gente observa ali do outro lado, vou segurar a linha aqui, observa ali do outro lado, ó, pra ele fazer esse vincado aqui de coque, pra nossa bonequinha ficar bem caprichada e bonitinha. Ó, então, nós fizemos esse
amarrado aqui, só pra prender o coque, a gente pode fechar. E agora, ó, tá vendo? Que já deu aquele aspecto de coque aqui. Agora, a gente vai colocar o nosso enfeite, né? A tirinha que nós fizemos. Nós vamos encaixar aqui no nosso coque. E eu já até coloquei a agulha aqui. E vamos dar um nó. Aí, você dá um nó da forma que você sabe. Vamos dar esse nozinho aqui para ela ficar bem presa, e aí depois a gente vai escondendo o fio. Então, aqui a gente vai fazendo um vai e volta aqui, para poder deixar o acabamento bem bonitinho. Depois a gente joga esse fio para dentro, para poder esconder. Então, vai e volta aqui algumas vezes, ó, tá vendo? Já fechou, ó, já ficou bem preso. E a gente repete isso algumas vezes, pra poder ficar bem certinho, bem bonitinho. Com o fio que sobrou, eu vou colocar ele aqui dentro. E o outro fiozinho que sobrou, vamos passar tudo ele pela agulha também. Nós vamos entrar ali, tampar uma falhazinha que ficou aqui. Assim. E a gente entra aqui também. Nossa, começou a ventar aqui. Opa! Deixa eu colocar algo pra prender essa folha aqui, pra não ficar voando. E aqui a gente sai ali também. Dá uma ajeitada aqui. Pronto. Agora aqui, a gente dá um nó. Eita, começou a ventania aqui. Nós estamos na época de chuva, então, muito vento. E aqui agora, o que a gente faz? Esconde a ponta do fio. Então, demos o nó. E aí, é só a gente puxar, que vai todo mundo. A gente corta aqui. E corta esse pedacinho de fio que ficou saindo. Esconde ele aqui pra dentro. E tá tudo certo. Então, o nosso cabelinho, ó, ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui os nossos... Tirar esses fiapinhos de linha daqui. Os nossos bracinhos. E pra isso, nós vamos precisar de alfinetes. Ó, tá aqui os meus alfinetes, pra gente poder alfinetar pra eles ficarem certinhos. Então, os bracinhos, eles serão colocados na carreira logo abaixo do pescoço, ó. Então, essa é a primeira carreira, mais ou menos na segunda carreira. E aqui é uma questão visual mesmo. Então, a gente tem que colocar eles na altura certinha, observar bem se eles estão retos, alfinetar e aí depois costurar. Então, eu coloco aqui, alfineto, coloco do outro lado, observo se tem a mesma distância aqui do colo, observo em relação à cabeça para ver se não tá tortinho, porque se a gente colocar torto, ela fica com um aspecto que tá de lado, tipo a cabecinha tá virada, ela tá olhando pro lado. Então, a gente tem que observar bem para colocar esses bracinhos na posição correta. Porque essa parte do acabamento de colocar... Opa, caiu aqui.
de colocar os alfinetes, né, de alfinetar essa parte do acabamento, de costurar as peças, é a parte crucial do trabalho, né? Porque se a gente colocar torto, o trabalho vai ficar feio, né? O trabalho não vai ficar com acabamento legal. Então, eu acho que essa é a posição. A gente confere assim de cima também, ó. Eu costumo fazer essa conferência aqui, olhando, né, da parte da cabeça em relação aos braços. Aqui não vai dar pra fazer porque a câmera tá baixa. Mas assim, ó, olhando se essa posição aqui, ó, tá correta, olhando de cima. Então, você olha daqui e observa se esse espaçamento aqui, ó, que está o braço, se está realmente na lateral do corpo. Então, você faz esse exercício dos dois lados. Então, eu vou organizar a minha certinho aqui e aí eu volto para mostrar para vocês a parte da costura.